Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, mais esse vídeo da nossa série Gotas de Sabedoria, eu trouxe hoje o pensamento, uma sugestão de reflexão pelo espírito Ramatiz no livro O Evangelho à Luz do Cosmo. Nesse, ele fala sobre a intuição, essa capacidade que o ser humano tem e ir além, em descobrir algo que está oculto aos seus sentidos do corpo físico, a entrar em contato com a sua própria essência através das correntes energéticas do meio e também de outras mentes encarnadas ou desencarnadas que possam nos influenciar para esse caminho da autoconquista. Então, Ramatiz, de uma forma muito objetiva, poética e brilhante, ele fala o seguinte num trecho do capítulo a respeito da aliança entre ciência e evangelho. Vamos acompanhar. A fé é o produto da intuição, e a intuição é a linguagem oculta do Senhor a confabular em nossa intimidade. É a voz do silêncio da divindade em incessante intercâmbio com a sua criação, independente de fronteiras, de tempo e do espaço. Então nós vemos que no pensamento de Ramatiz, a fé é um produto da intuição. A fé, essa capacidade que nós temos de crer naquilo que ainda não entendemos corretamente, que ainda não podemos ver, sentir, apalpar com os nossos sentidos do corpo físico, é algo que brota da intuição, dessa capacidade que nós temos de receber e doar as influências energéticas que circulam pelo nosso universo afora. Então, Ramatiz, ele nos mostra dessa forma que todas as potencialidades divinas estão marcadas em nós. Diz o Livro dos Espíritos que as leis de Deus estão contidas em nossa consciência. Nós somos luz. Nós somos luz em potencial. Só precisamos descobrir esse potencial. Mas para isso é necessário ciência. Mas nós não vamos falar dessa ciência acadêmica, dessa metodologia de pesquisa acadêmica que formula hipóteses e leis, ou melhor, que formula hipóteses e teorias a fim de formar leis que possam compreender melhor como funcionam essas leis divinas no nosso mundo material. Mas nós vamos falar da ciência como o amor que investiga essa inteligência suprema que é transcendente a nós, ou seja, ela é onipresente, está por toda parte, mas também é imanente. Por ser onipotente, por ser onipresente, Deus, a inteligência suprema, está também dentro de nós. E é esse Deus interno que nós vamos buscar através desse vídeo. É essa ciência da autorrealização, da autoinvestigação, do autoconhecimento é que nós vamos propor nesse singelo espaço de reflexão nesse vídeo. Então nós vamos ver que o Evangelho de Jesus, a meu ver, ele não é um código de conduta de regras fixas, de moral apenas, porque moral, como nós já vimos em outra oportunidade, é apenas uma forma de proceder de acordo com determinados valores culturais, religiosos, sociais e etc. Mas o Evangelho de Jesus é muito mais do que isso. O Evangelho de Jesus, ele é uma síntese das leis divinas, ou melhor, da lei divina ou natural. O Evangelho de Jesus é algo que foi escrito pelos homens, que foi traduzido, ou tentou-se traduzir o pensamento original de Jesus
por nós, seres humanos, mas muito palidamente reflete essa essência das leis divinas que estão contidas no pensamento de Jesus. Por mais que o homem tentou deturpar o sentido original, essencial desse evangelho, que é o amor, que é o autoconhecimento, que é a busca da verdade dentro de nós mesmos, por mais que a letra, por mais que os textos foram deturpados, falsificados e extraídos do seu sentido original dado pelo pensamento de Jesus, que não escreveu nada, essa essência do pensamento desse ser crístico ficou intacta. E é justamente essa a função da doutrina espírita, é reaver esse sentido original, não esgotar esse sentido do pensamento de Jesus, porque isso no nosso patamar evolutivo é impossível, mas é fornecer uma linha mestra que nos faça compreender o porquê que Jesus deixou essa mensagem atemporal. O Evangelho de Jesus, ele não é válido, ele não foi válido apenas na época em que ele veio pessoalmente à Terra, num corpo físico, há mais de 2000 anos atrás, mas ele é válido para hoje, para agora, e ele vai ser válido para daqui a 200, 300, 1000 anos. O Evangelho de Jesus, ele é válido no planeta Terra, mas também é válido em qualquer outro planeta do universo ou dos universos. É um código atemporal, é uma tradução fiel das leis divinas, a qual o homem se aproxima gradativamente da essência dessa sua mensagem. Então nós vemos que esse conceito de ciência é muito mais amplo do que pesquisar leis sensíveis aos nossos 5 sentidos ou que perpassam apenas nessa nossa dimensão material. O Evangelho é uma investigação das nossas potencialidades divinas. É uma investigação do Deus que há dentro de nós. É uma investigação dessas leis divinas que estão contidas na nossa consciência. E é por isso que Ramatiz, o espírito Ramatiz, disse que essa fé nasce da intuição de quem nós somos realmente, de que somos espíritos imortais, destinados à perfeição relativa, porque a perfeição absoluta é Deus, logicamente, mas destinados a essa felicidade que nos autoplenifica, que nos autorrealiza. Então nós vemos que intuição é a capacidade de percebermos essas correntes energéticas sutis emanadas por mentes poderosas que já aprenderam a amar de forma incondicional e que ficam em determinados estágios energéticos, em vibrações diferentes nas dimensões espirituais. Então, é através dessa intuição que nós podemos compreender o Evangelho de Jesus. A arqueologia, a história, a linguística, a literatura são instrumentos muito importantes para estudarmos o Evangelho na letra. Mas para estudarmos o Evangelho em espírito é necessário desenvolvermos essa intuição de quem nós somos realmente, da nossa verdadeira identidade de seres imortais. Então, essa fé raciocinada, ela demonstra toda a potencialidade do ser humano. Mas o que seria a fé raciocinada proposta por Allan Kardec? Logo lá no iniciozinho do livro Evangelho e Espiritismo, Allan Kardec afirmou que a verdadeira fé, a fé inabalável, é aquela que pode enfrentar a razão em todas as épocas da humanidade. Mas razão não é sinônimo apenas de cognição, de capacidade de refletir sobre algo. Razão é muito mais do que isso. Razão é a união entre a nossa inteligência com a nossa capacidade de perceber algo que está energeticamente acima do nosso potencial atual.
Portanto, é uma junção de forças. Então, é dessa razão que nascerá no mundo futuro a intuição de coisas inimagináveis para nós ainda nesse mundo de provas e expiações. Então o Espírito Ramatiz afirma que todos os instrumentos, todas as ferramentas necessárias as quais precisamos para entender esse novo estágio de consciência que se desenha gradativamente, lentamente no nosso planeta Terra, todas essas potencialidades estão dentro de nós. Ou seja, tudo o que nós precisamos para ser felizes está dentro de nós. As outras pessoas, todo o esforço de psicoterapia, todo o esforço de oração, meditação, todo atendimento fraterno, tudo isso é acessório. Mas, na verdade, nós temos as respostas dentro de nós. O externo serve apenas para nos direcionar a fim de que possamos chegar a essas respostas. Mas a resposta não está num livro, a resposta não está num templo religioso, mas ela está dentro de nós. Já dizia Jesus que o reino de Deus não está aqui nem acolá, mas o reino de Deus está dentro de nós. E é esse reino da intuição superior que nós buscamos falar nesse vídeo. Então, Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ainda falando desse livro impressionante e tão atual na nossa época, que foi escrito no século XIX, Allan Kardec fala que existe dois tipos de fé. A fé religiosa, derivada de um conceito teológico qualquer, quer seja católico, evangélico, protestante, budista, muçulmano, enfim, essa fé baseada em dados teológicos. A essa Allan Kardec chamou de fé religiosa. Mas nós temos uma fé imanente, uma fé em si mesmos que precisa ser despertada. Essa fé se chama auto-amor. Esse auto-amor que gera em nós os elementos da autoaceitação, do auto-perdão, da autoconfiança, que unidos formam toda uma capacidade evolutiva a ser explorada pelo ser humano do futuro. Então é dessa fé em si mesmo que com certeza Ramatiz estava falando no seu livro. É dessa fé que nós não precisamos ter só em Deus, porque Deus não precisa acariciar o seu ego com a nossa fé, com a nossa devoção e muitas vezes idolatria por Ele, mas Ele precisa que nós passemos a confiarmos em nós mesmos, que passemos a confiar uns nos outros, que possamos ter esses elementos de autoconfiança dentro de nós, a fim que nós aprendamos de uma forma substancial confiarmos uns nos outros, para que somemos nossas forças a fim de buscar esse novo estágio consciencial que se desenha no futuro da humanidade terrena. Então, Ramatiz, ele, além de unir a ciência com o Evangelho, ele faz uma bela explanação a respeito dessa capacidade que nós temos dentro de nós mesmos. E essa intuição, tão pregada por Ramatiz, de forma tão profunda e inigualável, ela gera em nós o sentimento que é a proposta básica nessa nossa oficina de sabedoria, que é o nosso canal no YouTube. Ela gera esse sentimento de unidade na diversidade, onde nossa individualidade, onde a nossa personalidade se harmoniza com personalidades diferentes, com pensamentos diferentes, com jeitos de ser diferentes. E essa alteridade, essa capacidade de harmonizar-se com o diferente é que realmente vai nos levar a níveis superiores de intuição.
a níveis superiores de compreensão dessa verdade única que é a lei divina natural. Por enquanto ainda temos percepções dessa realidade que é a lei divina, mas um dia teremos certeza. Como dizia Paulo o apóstolo, hoje eu vejo por espelho em enigma, mas depois, amanhã, eu verei face a face. O que Paulo quis dizer com isso? Quis dizer que um dia nós teremos condições de ver a realidade da lei divina sem qualquer tipo de simbologia, como ela é realmente. Nós vivenciaremos integralmente essa lei dentro de nós. Para isso, é necessário termos a fé em nós mesmos e desenvolvermos essa intuição, essa capacidade de podermos captar energia superior e transformá-la em autoconhecimento. Ficamos por aqui nesse vídeo. Que a inteligência suprema abençoe a todos com energia de paz e de luz e muita felicidade.